Boa noite, amigos. Tudo bom? Eu vou tentar fazer mais uma gravação. Na verdade, eu já tinha falo sobre isso, né? Mas como eu perdi o canal, então esse depoimento ele foi embora junto. Uns tempos atrás, vou tentar dar um resumo para vocês entenderem. Que às vezes alguns perguntam, né? Qual é a lógica? Eu lembro que uns tempos atrás eu saía para trabalhar. Então, digamos assim, né, que eu peguei no primeiro posto hoje, eu comecei de segurança, né? Então eu comecei no primeiro posto hoje. Então eu, com o passar das horas, né, eu sempre trabalhava à noite, batia cartão às 19 horas. Então quando chegava pro lado de meia-noite eu ficava ali, né, viajando ali naquele local de trabalho e vinha uma coisa na mente: poxa, eu já vim aqui, cara. Acho que eu já vim quando eu era pequeno, alguma coisa do tipo, mas sei lá. Mas aí eu fico forçando a mente a noite toda, não consigo lembrar. Fico no outro dia, talvez eu fico até a semana tentando lembrar. Aí uma bela hora a ficha cai, eu sonhei com isso aqui. Tá, se passou o tempo. Eu tenho um sonho com outro lugar, uma outra ocasião. Passa, digamos, né, um ano, 2 anos, às vezes até mais. Vou para um outro local, um outro posto para trabalhar. E o que acontece? Mesma coisa. Nossa, mano, eu acho que eu já vim aqui, cara. Esse pedacinho, esse local, essa árvore, esse portão, essa casa. Mesmo esquema. Então você força, sonhou, né? Lembro de uma vez que tinha sonhado que meus pais iriam se mudar da roça e ia vir um pouco mais para frente para o centro. E eu pensei, poxa, acho que isso não vai acontecer porque meus pais ele é sacrificado e realmente isso não pode acontecer. Aí, para resumo de conversa, minha irmã casa, meus pais ficam adoentados e o que acontece? O marido dela tira meus pais da roça, constrói uma casa ali no terreno grande deles e tira eles da roça, né? Então você vai que as coisas vão tudo se encaixando devido aos sonhos, né? E visões que vocês vão tendo ali. Aonde que eu quero chegar? Que já tive muito sonho ruim também, gente, muita visão ruim. Pelo fato de eu sonhar e as coisas acontecerem, o que eu penso? Às vezes eu fico até apavorado, gente, se for acontecer a maioria das coisas que eu sonho. Nossa, talvez seria bom nem estar vivo, né? Porque, tipo assim, eu já tive visões de Terceira Guerra Mundial, muitos soldados, muitos helicópteros, muitos aviões vindo ali, né? Tipo filme de guerra mesmo. Tipo, para tentar dominar aquele país, né? Então, via muita gente entrando em desespero, morrendo de fome. Na visão, né, no sonho, eu via muita gente invadindo a mata, saindo das cidades, entrando para as matas, né? Deu assim para perceber que na mata, naquela região onde que as pessoas estavam, elas faziam tipo grupo, né? Grupo A, grupo B, grupo C. Depois aquelas mesmas pessoas, aqueles mesmos grupos ali, começavam um batendo de frente com o outro, né? Assim, pela falta de alimento, gira aquele, né, aquele transtorno todo ali, né? Aquela desordem, todo mundo em busca de comida. Então, o que estava acontecendo? O povo estava pegando, abrindo buraco no chão, enterrando os alimentos no chão para as outras pessoas não roubarem, certo? Daqui a pouco a equipe A
dá tiro na equipe B, a B dá tiro na equipe C. Isso tudo no sonho, isso tudo na visão, certo? Eu lembro de uma vez que eu tive uma visão muito forte. Assim, acordei espantado, os pássaros vindo tudo voando, saindo de uma direção para outra, saindo de uma direção para outra. E eu olhei, né, pro alto assim, isso no sonho. Aquele barulho dos pássaros, e eu olhei assim, o céu tava todo escuro. Muito pássaro, mas muito mesmo, saindo daquela região, voando para um outro lado. E eu entro em desespero, né? Tentando correr, né? Aí, enfim, quando eu me deparei, tinha um paredão de água imenso, imenso, como se fosse um tsunami. Eu acho uma coisa maior do que isso, cara. Maior do que isso. Tem gente que interpreta de uma maneira, é porque você vai ter tribulação, é porque vai acontecer isso, é porque vai acontecer aquilo. Entendeu? Outras pessoas falam é coisa da cabeça, mas hoje eu confesso que eu fico preocupado por conta das várias revelações. Contei também, eu acho que tem até nesse canal, eu acho que eu já fiz essa gravação de um amigo meu falecendo, né? Ele sendo morto, né? Por 3 tiros. E ele aparece lá depois de uns meses, quase um ano. E eu vejo ele, eu fico meio com receio de falar isso com ele, porque ele estava bêbado. E eu fiquei meio sem graça de tentar falar isso com ele, até porque ele não ia captar nada. Aí se passa, acho que quase um ano de novo na frente. Um colega meu me liga de madrugada falando que tinha uma pessoa, né? Pô, fulano de tal morreu, pô, mataram fulano de tal. Não convém falar o nome. Rapaz. Gente, eu só sei dizer que depois desses sonhos, tudo que eu sonho agora é com pessoas que vai falecer ou que vai morrer. Eu já tento entrar em contato com a pessoa e falo, ó, sonhei assim, 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 assado. Eu não vou dizer assim que eu sou bocudo ou azarado, mas se eu sonhei é certinho que acontece, tá? A última vez eu estava trabalhando de segurança também, tinha um menino lá que estava dando um trabalho à beça, roubando, furtando tudo. Aí passou-se um tempo, eu sonhei que ele estava todo de branco, né? Indo para essas festas aí de Réveillon, hein? E eu vi que estava amanhecendo o dia e ele estava com a camisa branca que ele estava toda cheia de sangue, toda cheia de tiro no peito ali, pá. Camisa branca, todo no caso manchado de vermelho. Eu fiz na mesma hora, chamei ele no Facebook, passei o meu contato, ele me ligou, falei, rapaz, eu sou o Fábio, trabalhador de segurança no condomínio aí. Não, eu lembro de você, falei pra mim. Não, cara, eu senti no coração de falar um negócio pra você, cara. Tive uma visão assim de você, papapá, não sei o quê. Ele ficou meio espantado, não queria botar fé. Falei, ó, eu só tô passando pra você o que eu sonhei, entendeu? O que eu vi e detalhe, expliquei um pouco dessa situação que eu tô passando agora. E é certo, tá? Se você tá tendo o privilégio de você saber, é porque vai acontecer. Você pode, né? Tentar retroceder, você pode tentar voltar atrás, se consertar com Deus, quem sabe Deus não desfaz do laço. Mas você crendo ou não, eu tô te passando. Aí basta você, né? Ele, não, pai, tá doido. Eu ouvi falar que ele se consertou, que ele tá indo para a igreja, ou seja, caiu na mão dos religiosos. Mas, enfim, eu lembro de uma vez, aqui onde eu tô, antes de ser construído, eu vim com a minha esposa para cá e a gente tinha trago o nosso cachorro. Eu lembro que ele estava latindo muito, muito, muito. E eu, na minha curiosidade, eu pensei assim, rapaz, isso aí é demônio. Tenho certeza que é demônio, porque as crianças e os animais têm uma tendência assim melhor de ver. Então eu peguei o meu celular e comecei filmando assim, para ver se pega alguma coisa, né? E nada. Depois você vê o cachorro latindo mais forte, e dando aqueles passos para trás. E eu arrepiei o corpo todinho, os braços, espinha. Lembrei até daquela passagem lá que tem no livro de Jó que ele fala, que ele se arrepiou o corpo todo.
que passou um vulto preto, que arrepiou a espinha dele, foi quase a mesma coisa, né? E a gente entende que há um outro lado, há um sobrenatural mais real do que esse lado, do que essa vida que a gente vive. Vocês estão entendendo? A maioria das pessoas que é focada nessa vida, que ama de paixão essa vida aqui, essa geração, eles não dão crédito. Vão falar que você é louco, está inventando história para ganhar visualização, né? E eu lembro também, quando eu era mais novo, eu tinha visto uma parte do inferno, né? Eu lembro que tinha uma pessoa atrás de mim nessa visão não, minto, eu estava assim, a pessoa ela estava de frente para mim e ela falou o seguinte: Fábio, no caso ela estava olhando para trás de mim, né? Ela que: Fábio, não olha para trás agora, não olha para trás agora. Então eu, naquela curiosidade e com medo ao mesmo tempo, eu olhei, né? E aquele fogo todo me tomou, né? E isso foi um dos primeiros. Depois, com o passar do tempo, né, eu sonhei que tinha vários buracos, vários túneis. Os túneis, eles não estavam em pé. É como se fosse, né, uma parede, né, no caso uma rocha escura, e tivesse vários túneis lá dentro lá do inferno, né? Isso na visão que eu tive. E dentro daqueles túneis tinha pessoas presas lá dentro, certo? No meio de bando de brasa, tal, um fogaréu doido. Só que assim, era tudo escuro. Só deu para me ver porque na visão, no sonho, clareou, então deu para me ver algumas pessoas presas ali, entendeu? Então, em algumas passagens que você lê na Bíblia, falando sobre isso, né? Logo assim, desperta a gente para esse lado, certo? Eu senti a necessidade de estar regravando essas coisas de novo, porque, como eu estava conversando mais cedo com o irmão, no caso ali, né? Às vezes, a pessoa quer ouvir, né? Às vezes Deus selecionou, já guardou já aquela pessoa para estar ouvindo esse testemunho, né? Porque a fé não é de todos, irmão. Não é todo mundo que vai dar crédito, né? É como a Bíblia fala, ainda que uma pessoa saísse dos mortos e voltasse lá e explicasse tudo, o povo não ia botar fé, né? Aquela passagem lá de Rick e Lázaro lá. Ainda que você levantasse uma pessoa dos mortos, ninguém ia acreditar. Aí não vai acreditar, entendeu? Hoje em dia aí você está vendo pessoa endemoniada, o povo fala que é encenação. Se uma pessoa levantar do caixão, né, se for ressuscitado, o povo fala que é assim que está combinado, né? Então isso aí já é antigo. Mas eu, por mim, não ia dar minha cara para bater, não ia ficar exposto, né, assim, né, em rede social para me estar. Mas aí eu penso, ai de mim se não falar, né? Se não divulgar. Porque se eu não tivesse essas coisas para me ter certeza antes, tipo como você vai para um local, poxa, parece que eu já vim aqui. Aí você força a mente, você sonhou com o local. E parece que as coisas que acontecem com você, que acontecem no sonho ou visão, futuramente vai acontecer com você e acaba acontecendo. Aí ao mesmo tempo vem um bando de coisa ruim nessa aí, gente. Terceira Guerra Mundial, fome. Me fez lembrar agora. No sonho veio dois anjos, né? Não deu para ver rosto. A maioria das pessoas pergunta como é que era rosto, como é que era assim. Eu só entendo que foi duas pessoas de branco e falou: estoca comida e alimento. Estoca alimento e remédio, né? Comida, remédio.
Aí eu fiquei até um tempo juntando, né, de acordo com as condições financeiras. E eu lembro que começou dando umas falhas aí nessa política nossa aí, deu greve de caminhoneiro, mas enfim. Mas hoje eu tenho dúvida ainda se é para continuar estocando ou se foi só por um período ou alguma coisa do tipo. Mas o que eu quero dizer é assim, tem passagem na Bíblia que fala, né, que Deus ele mostra, que Deus revela ao seu servo as coisas que tá para acontecer, né? E sentir a necessidade de estar repassando esse negócio de novo. Tem gente que não crê no inferno, tem gente que não dá muito crédito. Esses desenhos todinhos, gente, Capitão América, Homem-Aranha, Batman, Sonic, esses super-heróis todinho, brinquedo. Eu tive uma visão, lá no inferno tem uma ala que tem esses bichos todinho. É como se eu tivesse aqui acordado, né? E fosse levado para um lugar, tipo como se fosse um arrebatamento em espírito. Eu tivesse vendo aqueles personagens que a gente admira aqui, né? Que as crianças fazem de ídolo, bota aquela roupinha. Isso é tudo demônio, certo? Quando eu era novo convertido, estava indo para a igreja, né? O pastor sempre falava isso e eu generalizava demais aquilo. Pô, o cara doido, mano, daquele demônio da onde? Isso aí trouxe essas brincadeiras de criança, entendeu? Mas quando você tem a possibilidade, né, de você mesmo passar por essa experiência, você vê uma mãe com uma criança lá fazendo aniversário dela e bota o bolo do Homem-Aranha, bota o bolo do não sei o que, isso é misericórdia. Você tá entendendo? Bota aquela roupinha na criança, daquele demônio, daquele Batman. Teve uma hora que na visão apareceu só os olhos desses desenhos animados aí de luta. Eu não vou saber expressar, né, gente? Eu não vou saber falar o nome desses desenhos, até porque eu não curto isso. Esses desenhos do Pokémon, Digimon, tipo aqueles olhos bastante, né? Tipo aquela, como é que é? Aquela fisionomia de um homem mau ali que quer lutar, que tá agressivo, alguma coisa do tipo. Olho de Majin Buu, sei lá. Então eu vi uma ala deles que estavam todos eles reunidos, uma coisa toda colorida, pá, entendeu? E o ambiente era treva, era escuro, só que foi permitido para me ver, ter aquele clarão para me ver aquela ala. Eu fiquei apavorado. O último sonho que eu tive agora foi de um redemoinho, né? Ele vindo pequeno e ele vindo se abrindo assim, né? Abrindo, e saiu 3 palhaços dentro desse redemoinho, pegava a alma do condenado, levava para lá para dentro daquele redemoinho de novo. Nessa visão, eu vi que era 2 palhaços, um magro e um gordo, um palhaço gordo, né? Com fantasia de palhaço mesmo, cheio de bolinha, e aquela cara cheia de ódio, os dentes todo grande, mas batia muito na alma, espancava muito. Aquela pessoa entrava em desespero e eu tendo aquela visão, sacudindo, batendo o corpo para um lado para o outro. Aí você, meu Deus do céu, tu ora praticamente o dia inteiro para você ter paz para dormir e você não consegue compreender, certo? Mas hoje eu percebo que, tipo assim, quanto mais você busca o Senhor, mais Ele revela esse outro lado. Não tem aquele ditado que o povo fala, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? É quase mais ou menos assim. Mas pelo menos você tem a noção que você tem que estar agarrado com o Senhor todo o tempo, entendeu? Todo o tempo e se esforçando para você estar preocupado, orando, tentando manter a sua santidade diária, porque a palavra fala que o inimigo ele fica ao seu derredor, certo?
Eu lembro que quando eu estava lá na UTI, quando eu fiz a cirurgia do pescoço, por conta de hernia de disco, eu tinha uma visão que tinha uma pessoa, é como se fosse um demônio muito gordo, sentado na cadeira e tinha um tapete vermelho até ele. E tinha várias pessoas que estavam passando por aquele tapete e indo até ele. Entendeu? Eu não sei se ele representava alguma coisa, não sei se ele representava gula, alguma coisa do tipo assim. Eu só sei dizer que nessa visão ele estava arrebatando muita gente. Tinha muita gente em feixe que estava indo em direção a ele. Quando chegava perto dele, aquelas pessoas caíam, né? Depois, quando eu fui acordado em minha anestesia, né, que já estava meio grogue já, eu fiquei, pô, gente, como é que eu fico tendo essa... Você fica naquele subconsciente ali, você fica frágil, vulnerável, né? Mas assim, gente, eu até falei uns tempos atrás, eu já tive muita visão de muita coisa, eu tenho vários testemunhos, eu tenho muita coisa para contar, só que é muita informação. Às vezes você quer passar tudo, mas tem coisas que o Senhor não permite passar, vem uma coisa na frente que você tem que alimentar, então você não consegue lembrar da outra. Eu creio que o Senhor ele dá o entendimento, a visão, a coisa na hora que tem que passar ele mesmo. Hoje eu tenho isso na mente, que a gente não tem que se preocupar com o que vai falar, né? Antigamente a gente ficava com aquela coisa na cabeça, poxa, a gente recebe oportunidade e a gente não vai falar, porque você não tem teologia, porque você não sabe falar, fulano fala bonito, mas você não sabe nem folhear a Bíblia direito, o pastor pede para você abrir, no caso, um capítulo, e você tá amoinhando lá e todo mundo vendo aquilo, né? Então, hoje eu percebo o seguinte: a pregação maior, melhor que você tem que fazer é aquela que está acontecendo na sua vida, é o seu testemunho de vida, é o que você tem permissão, né, de ver qual foi a sua mudança, o que melhorou na sua vida, o que o Senhor fez na sua vida, qual o testemunho de vida que você tem para falar. Porque se você for analisar na Bíblia, Paulo ele fala que quando Deus chamou ele para a obra, não foi com sublimidade de palavras, né? Porque ele não quis trazer, ele não quis matar, tirar o foco da cruz de Cristo. Então ele não veio com aquela coisa de palavras bonitas, pregando para que a cruz de Cristo fosse ali tirada, entendeu? Mas você só vai ter uma noção dessa quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a folhear, quando você começa a conversar com Deus para ir conversando, para ir consertando as suas falhas, os seus pecados. Então Deus ele vai mostrando para você, porque fica difícil você confiar em tudo que a pessoa fala. Hoje em dia você tem que botar a pessoa à prova. Como estão as pessoas hoje? As pessoas chegam para perto do ímpio, vamos dizer que ela é cristã, né? Entre aspas. Chega perto do ímpio, o ímpio tá falando um bando de sacanagem e ela tá dando risada. E ela tá entrando na dança, certo? Não repreende. Ela vai para uma pessoa santa, ela é santa. Essa pessoa não tem um problema com ninguém, gente. Você tá entendendo? Ela não vai trazer tribulação para ninguém. Ela não vai falar a verdade. Ela não vai trazer perseguição. Ela não vai ser perseguida. Porque ela é uma pessoa, vamos dizer assim, totalmente descolada. Na frente do ímpio, ela é ímpio. Na frente do cristão, ela é santo. Você está entendendo? É um rio que joga água doce e salgada ao mesmo tempo. Se você for falar para uma pessoa que ela tem que parar de beber, que ela tem que parar de fumar, mas para quê? Por que você não faz mal a ninguém? Eu sou uma pessoa boa, acho que melhor que mim não tem. Pô, aí com a sua ignorância, com a sua inocência, você vai pegar a Bíblia e vai ler. Poxa, o jovem rico falou que cumpria todos os mandamentos ali, ninguém estava conseguindo cumprir, cara. O Senhor teve que vir para cumprir aquilo ali, né? Porque ninguém estava conseguindo cumprir.
E o rico falou, né? E o jovem rico falou: poxa, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. E o Senhor falou que ele não podia entrar porque ainda tinha uma coisa que lhe faltava, né? Porque o coração dele estava estava agarrado nas riquezas. Né? Então, poxa, se você não lê, você é um alvo fácil para o inimigo. Fácil, fácil. Você entra no campo de batalha desarmado, despreparado, com o peito aberto, pedindo para levar dardo ali do inimigo, entendeu? Agora, se você está lendo, se Deus está te dando capacidade, você não precisa você fazer curso de teologia. Gente, eu posso estar sendo leigo agora que eu vou falar. Para mim, teologia não serve de nada, cara. De nada. Entendeu? O que adianta você ter um curso de teologia e não ter uma intimidade com Deus, se não ter a sensibilidade do Espírito Santo? Às vezes eu entro na igreja lá, eu vejo o pastor falando e encajado, mas é só coisa bonita. Aí Deus me dá o privilégio de ficar próximo aonde que ele mora. Você vê como ele trata a esposa, como ele trata a mãe, como é que ele trata o filho, como é que trata o pai, como é que trata as empregadas. É pior do que cachorro. Entendeu? Nem os animais nossos, tem que ver o tratamento dos cachorros nossos aqui, gente. Que luxo que é. Entendeu? E essas pessoas que se dizem cristão, tem que ver como ela trata as outras. Então, o que? Se você for dar crédito a tudo que um pastor fala, se você não for policiar, você tá aí, ó, tá fazendo fogueira santa.